Beleza? Muito bem. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre estratégia espiritual de guerra. Vai ser um assunto muito legal, muito intenso, muita coisa. Então, presta atenção. Não se preocupe em anotar ou não se preocupe em perder tempo com detalhes. Preste atenção. Aí, se você achar que é interessante você buscar a sequência das passagens e dos tópicos abordados, entra lá na live que vai ficar disponível 24 horas. E também você pode entrar no Loucos por Live ou no canal Iquina Brasília no YouTube. Canal Iquina Brasília no YouTube. Lá você vai ver este vídeo postado lá a partir de amanhã. E você vai poder assistir de novo a exposição que vai acontecer aqui hoje. E você anotar os detalhes e tal, porque é muito importante o fundamento. Hoje nós vamos fazer um bolo. Como é que faz um bolo? Um bolo, a gente pega os ingredientes, junta todos eles, separa eles em grupos, depois vai misturando os ingredientes e mistura as partes, e depois de misturado, você termina o bolo assando. Quando ele está pronto, aí você pega a cereja do bolo e põe lá no meio. E põe lá no meio a cereja do bolo. Ou seja, hoje nós vamos fazer um bolo. Quem topa fazer um bolo junto comigo? Eu topo. Eita, glória! Vamos fazer um bolo, então. Depois vocês vão entender que o bolo é a estratégia espiritual de guerra. A cereja é amarrar o diabo todos os dias. A cereja do bolo é amarrar o diabo todos os dias. Ou seja, nós vamos chegar nesse ponto quando o bolo estiver pronto. Amém? Amém. Então, vamos lá. Vamos lá. Estratégia espiritual de guerra. 1 Pedro 5,8 fala: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando uma presa ou procurando uma pessoa para devorar. O leão, ele anda em derredor. E já no Salmo 34:7, diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Muito bem, vamos analisar o que é derredor e o que é redor. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem e os livra. O redor é junto de você. Junto. Redor. Ao derredor é um pouco mais distante. Entretanto, é aqui. O redor é junto e o derredor é um pouco mais distante. Entretanto, é aqui. Ou seja, tanto o diabo quanto o anjo, ambos são espirituais. E nós somos o quê? Os que temem e os livra é o quê? A pessoa é o quê? Natural. Isso podemos entender que o natural e o espiritual estão juntos, paralelos. O mundo natural e o mundo espiritual existem paralelos um ao outro. Amém? Isso é um entendimento que nós vamos ver claramente no desenvolvimento deste entendimento. E vai ser muito bom. Satanás, ele é inimigo de Deus, então é inimigo dos homens. O homem é obra-prima de Deus. Quando o diabo tenta contra nós, ele tenta e faz para atingir Deus. Tudo que ele faz para atingir Deus. Nós recebemos ordens de Deus para deter e impedir o diabo de agir.
Quando Deus nos fala que nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. 2 Coríntios 2, 10 e 11 fala assim: quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato que tenho perdoado, por causa de vós, fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Ou seja, a palavra de Deus está nos dizendo para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. O fato é que Satanás tem os seus desígnios. O fato é que Satanás é real. Ele é espiritual, mas é real. E ele está ao nosso derredor, sempre procurando uma presa para devorar. A palavra de Deus diz para não deixarmos ser ludibriados pelo diabo. E o que fazer para não ser ludibriado pelo diabo? Não ignorar os desígnios dele. Então, ele só vai conseguir nos ludibriar se nós ignorarmos os seus desígnios. Então, é o que nós não vamos fazer a partir de hoje. A partir de hoje, nós não vamos ignorar os desígnios de Satanás. Amém? Amém. 2 Coríntios 11, 3 fala: mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Os ardis de Satanás é maquinações e artimanhas. O apóstolo Paulo, aqui nessa palavra, ele está muito preocupado com os coríntios, que eles estejam sendo desviados pela serpente, pelos artifícios da enganação e da sagacidade. O diabo, ele é engenheiro, é projetista, é estrategista, ele é conspirador. E outra, ele é poderoso. 2 Coríntios 2,11 fala, de novo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Nós não podemos esquecer essa palavra. Essa palavra nos leva a sempre buscar o conhecimento, o entendimento, para que a gente esteja adiante de Satanás. Quem é o diabo, então, afinal de contas? Quando fala em desígnio, está falando de intelecto, está falando de poder de raciocínio. Então, vamos ver quem é esse cara que tem um intelecto poderoso e um poder de raciocínio poderoso também. Deus, no segundo dia da criação, criou os céus e a terra. No céu, Deus criou a hierarquia celestial. Arcanjo, serafins, querubins, anjos mensageiros, anjos guardiões. Eu falei numa ordem hierárquica. Apesar da hierarquia, Deus criou um querubim muito especial e o dotou de inteligência, beleza, poderes e muitas outras qualidades diferenciadas dos demais anjos. Deus criou esse querubim de uma maneira muito, muito especial. Ele era formoso em aparência, ele era formoso em sabedoria, ele era formoso em poder, mais que os outros anjos. O nome dele foi colocado de Lúcifer, que quer dizer anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14 e 15 fala: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Essa palavra demonstra que, de fato, ele tem poder. Isso o levou ao orgulho, à cobiça, e ele ficou cheio de si e se exaltou. Ele se enganou com a própria ilusão de que ele era alguma coisa. De fato, ele era muita coisa. Ele era mais poderoso que todos os anjos. Inclusive, tem uma hierarquia acima dele,
que são os serafins. E ele ainda assim era além dos serafins. Ele foi encarregado da guarda do céu, do louvor, da adoração. Ele tinha encargos maravilhosos ali nas ordenanças celestiais. E ele, com tanto poder e com tanta graça ali no céu, ele se encheu e se ensoberbeceu. E se achou nele pecado. Então ele foi julgado e sentenciado por Deus por isso, lá no céu. Ezequiel 28, 12 a 17, fala: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras o querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andava. Perfeito eras em todos os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei permanecer ao querubim da guarda em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, olha isso, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Eu quero repontuar algumas coisinhas que eu acabei de ler aqui. Olha, ele era cheio de sabedoria e formosura. Querubim da guarda ungido e foi estabelecido por Deus. Era perfeito nos seus caminhos, mas nele se achou iniquidade. Multiplicação do teu comércio, ou seja, essa parte se refere à campanha que ele fez de influência entre os anjos de Deus, e ele conseguiu influenciar, pelo engano, 1/3 dos anjos. Se encheu no seu interior de violência e pecou. Aí a revelação: te lançarei profanado fora do monte de Deus. Lancei-te por terra. Olha, isso é importante, nós vamos voltar a falar nisso já já. Essa passagem de Ezequiel 28, 12 a 17, é uma passagem muito polêmica. Muitos teólogos afirmam ou defendem que essa profecia nada tem a ver com o Lúcifer. Muitos teólogos defendem que ela é exclusivamente uma profecia para o rei de Tiro. Só que há uma controvérsia. Muitos teólogos também defendem que, de fato, é uma profecia que se refere exclusivamente ao rei de Tiro. Mas compara o rei de Tiro com as características daquele anjo querubim que se rebelou lá no céu e foi julgado por Deus e foi expulso. Isso. É tanto que a profecia, ela descreve os detalhes do que aconteceu com aquele anjo que foi julgado e precipitado na terra. Então, de fato, está falando sobre o rei de Tiro, essa passagem de Ezequiel 28. Mas o próprio Deus, quando revelou ao profeta, revelou comparando àquele anjo, e quem defende isso, e eu aceito essa defesa, é o Russell Philip Shedd, que é um teólogo missionário batista de alta consideração no meio
teológico. O Shed, ele foi presidente emérito da Vida Nova e consultor da Shed Publicações. Eu tenho uma Bíblia, Shed é uma Bíblia maravilhosa e o cara é bom. Então, eu sigo essa linha também e eu aceito este argumento. Isaías 14, 12 e 15 fala, outra profecia, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Então, aqui revela o que pulsava no coração daquele anjo traidor, daquele anjo revoltoso. Enfim, e aí termina assim o versículo 15. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Ele foi lançado por terra, e a terra não tinha nada. Ela era escura e vazia e sem forma. Ali foi precipitado os que foram julgados. Lucifer foi julgado e condenado à danação eterna, e com ele 1/3 dos anjos. Apocalipse 9:1 diz, o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Apocalipse 12, 3 e 9 fala, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra. Essa é uma descrição até poética de uma profecia maravilhosa que foi revelado ao profeta João. E descrevia aquele anjo que foi precipitado. E o versículo 7 continua, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejavam contra o dragão. Também pelejavam o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chamava Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. A terra era escura, sem forma e vazia. Então Satanás foi lançado na escuridão, onde não tinha nada. Ali se tornou a prisão de Satanás. Então ele caiu numa prisão, e a prisão é a terra. Aqui ficou claro e está bem fundamentado. Da mesma forma, Deus criou o homem para ser eterno e amigo de Deus. Imaginem lá no céu, depois que tudo isso aconteceu. Imagine a tristeza que se estabeleceu ali naquele ambiente celestial. O líder de louvor, o líder da adoração, o mais formoso dentre os anjos, julgado sumariamente e lançado por terra. Ele e 1/3 dos anjos. Imagine a tristeza que se estabeleceu no céu. Aí Deus vai e fala, quer saber? Eu não vou ficar amargando essa tristeza. Eu estou conjecturando aqui nessa história. Então Deus fala, eu não vou amargurar essa tristeza. Eu vou criar uma classe. Eu vou criar uma classe de adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Aí Deus vai e cria o homem com a sua própria mão. E cria o homem aonde? Na terra. Com o quê? Com o pó da terra. E Deus cerca uma parte dessa terra e chama de paraíso, que é o próprio nome da região celestial, onde os anjos rebelaram. Então o Senhor, ele tinha comunhão com o homem diariamente, e caminhava com o homem diariamente na viração do dia. E o homem, na cobiça do conhecimento do bem e do mal, pecou contra Deus. E Deus não os julgou como julgou a Lucifer, mas os expulsou do jardim.
Gênesis 3:23 fala assim: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. A separação de Deus é o resultado inevitável do pecado. E o pecado e o paraíso são lugares incompatíveis. Deus fez o homem para viver ali no paraíso e dotou aquele lugar de todo o suprimento que o homem precisava. E o homem ali, na cobiça de conhecer o bem e o mal, pecou contra Deus. E da mesma forma, Deus o expulsou do paraíso. Só que tem um detalhe. Deus não julgou o homem. Deus julgou a Satanás. Quando Deus julgou a Satanás, Deus o lançou aonde? Na terra. E Deus vai e trata o pecado do homem. E Deus o expulsa do paraíso. E também lança na terra. O mundo se tornou a nova casa do homem. Mas já havia alguém morando lá. Quem estava morando na terra? Satanás. Quando o homem foi expulso do paraíso e caiu na terra, já havia um morador lá. E esse morador já dominava aquele lugar. Esse morador já dominava aquele ambiente. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso? O mundo jaz no maligno. 1 João 5, 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não o toca. Quando o Adão e Eva caíram lá no paraíso, eles caíram em pecado. Eles estavam sob o domínio de Satanás. E o Satanás continuou tendo domínio sobre o mundo. Mas o versículo 19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Mesmo sendo nós de Deus, o mundo continua jaz no maligno. A palavra de Deus diz: ele é o primeiro morador e se tornou o governador. O mundo todo está sob controle de Satanás. O contexto do apóstolo João aqui se trata de um contraste entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Em seu texto, no texto do apóstolo João, ele fala da fé que vence o mundo. Esse é o contexto. Mas está descrevendo exatamente isso que nós estamos tentando expressar. Ou seja, ser santo quer dizer ser separado do mundo. Nós estamos no mundo. Enquanto nós não somos santos, nós somos mundo também, junto com o mundo. Então, nós não estamos separados, porque o pecado está em nós. Ser santo, quando nós nos tornamos santos, é quando nós dizemos não ao pecado. Quando a gente diz não ao pecado, aí nós nos santificamos. Quando nós nos santificamos, aí nós estamos separados do mundo, apesar de estarmos nele. O apóstolo diz que todo mundo está sob controle do maligno, mas não quer dizer que o mundo pertence a ele. A Bíblia é clara. A Bíblia deixa claro que desde a queda do homem, Satanás assumiu o controle deste mundo através do engano. Gênesis 3, 1 a 19 fala assim, descreve aquele engano que a serpente levou a Eva a cair nele. E nisso Adão entrou na influência e ambos pecaram pelo engano. O engano, na verdade, foi só um pretexto para encher o coração deles de cobiça. Ele tem o empenho de cegar o entendimento dos homens, distanciando-os cada vez mais da verdade. Por isso, o próprio Jesus o chama de príncipe deste mundo. Jesus, ele falou em 3 passagens aqui de João a mesma coisa. João 12:31, Jesus falou assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso.
João 14:30, Jesus fala assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. E em João 16:11 diz: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. A Bíblia ainda diz que o diabo é o Deus deste mundo, ou o Deus deste século. Esse Deus que eu acabei de falar é um Deus com D minúsculo, tá bom, pessoal? Porque o Deus Todo-Poderoso é um Deus com D maiúsculo. 2 Coríntios 4:3 e 4 fala assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que perdem que está encoberto. Eles, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, Satanás ele tem um grande poder. O poder da sagacidade, o poder do engano, o poder da ludibriação. É o Deus do século que cegou o entendimento dos incrédulos. Se nós não tivermos fé e não estivermos fortalecidos na fé, nós vamos continuar sendo ludibriados por esse ser poderoso. Poderoso. Contudo, o importante é sabermos que ele não tem plena autonomia. Ou seja, Satanás opera dentro da soberania de Deus. O Senhor é criador dos céus e da terra e de todas as coisas que existem. E ele é poderoso e soberano. Desde sempre, antes que tudo existisse, Deus já era. E Deus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele prevalece todo o tempo em soberania e em poder. Nas tentações de Jesus, Satanás o levou para o alto do pináculo do templo. E lá ele mostrou os reinos deste mundo para Jesus. Ele mostrou os reinos e ele disse, lá em Lucas 4:6, dar-te-ei toda essa autoridade e glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. De fato, o mundo jaz no maligno e está sob o domínio de Satanás. Ele pode oferecer tantas coisas, porque, de fato, ele tem o domínio dessas coisas. Ele pode oferecer até doenças. Olha só o poder de Satanás. Ele pode oferecer doenças para ser curadas. E ele cura doenças que ele implantou. Olha que poder tremendo que ele tem. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O mundo já tinha um morador antes do homem, Satanás. E quando nós, a humanidade, caímos no mundo, passamos a enfrentar este adversário, Satanás. Satanás nos odeia porque ele já foi julgado. E nós continuamos a ser a obra-prima de Deus. Aqueles a quem Deus ama incondicionalmente, apesar do pecado. Por isso ele foca em nos roubar a possibilidade de salvação. A guerra dele nunca cessa. A guerra dele nunca acaba. A guerra de Satanás, ela é contínua. E Satanás, gente, nunca dorme. Satanás nunca dorme. É 24 horas por dia lutando e tramando contra nós. 1 João 5, 18 a 19 fala: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Isso nos ensina que todos aqueles que são salvos pertencem a Deus, mas o resto do mundo está debaixo do poder do maligno. Só há duas opções: ou pertencemos a Deus, ou pertencemos ao diabo. Não existe negócio de ficar em cima do muro. Quem está em cima do muro, quem não é de Deus e não é do diabo, tenha certeza, é do diabo. O muro é do diabo. Deus não tem muro não, gente. Ou é de Deus, ou é do muro, ou é do diabo. Quem está no muro? De quem é o muro? O muro é do diabo.
Então, sai desse muro e vem para lá de cá. Vem para Deus. Quem vive no pecado, sem ser salvo por Jesus, está debaixo do domínio do diabo. 1 João 3,8 fala: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Essa é que é a palavra. Então, a palavra de Deus nos ensina coisas preciosas sobre guerra espiritual. Filipenses 3,20 fala assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também guardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso nos dá autoridade, ou seja, se nós não somos daqui, a nossa pátria é do céu, então nós já temos autoridade só de nós não sermos daqui. Só o fato de não sermos do mundo, já temos a autoridade. O que que nos faz ser do céu? A presença do céu em nós. Quando a presença do céu estiver em nós, isso nos faz ser de outra pátria. Jesus enviou os 70 para pregar o evangelho. Ele formou 70 discípulos e enviou. E foi. E quando esses 70 voltaram, deram o relatório para Jesus e falaram: em teu nome nós expulsamos demônios, tal, e falando todo empolgados. E eles falaram todo felizes pelo que fizeram usando o nome de Jesus. Aí Jesus foi e falou para eles, em Lucas 10:19, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Então, nós estamos no mundo, mas o Senhor nos enche de poder. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele nos dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E com essa autoridade temos a consciência eterna de que o diabo já está derrotado, tanto no céu como aqui na terra. Ali, ele é como um terrorista, gente. O diabo é como um terrorista, pois ele age invisivelmente contra nós. E nós somos os seus perseguidores, e não o contrário. Não ele é nosso perseguidor. Nós é que temos que inverter esse papel e tornar-se os perseguidores dele. Nós não podemos deixar ele descansar. Nós não podemos fazer isso. Ou seja, o que nós temos que fazer? É estar do lado daquele que tem o poder. Estar do lado daquele que luta contra este mundo tenebroso. Então, nós temos que trocar os papéis de posição e colocar na posição certa. João 4,4 fala: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós. Gente, Efésios 6:10-13 fala da armadura de Deus. Olha só que coisa legal. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Ou seja, quando nós estamos fortalecidos no Senhor, o diabo vai tentar contra nós. E ele vai se levantar contra nós. Mas ele vai se levantar para cair, porque nós estaremos firmes contra as ciladas do diabo. E o versículo 12 fala assim: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Gente, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra os nossos irmãos. A nossa luta não é contra os fofoqueiros da igreja. A nossa luta não é contra os invejosos que tramam contra nós. A nossa luta não é contra aqueles que nos odeiam. A nossa luta é contra os principados e potestades. É contra o mundo espiritual. É contra os dominadores deste mundo tenebroso,
Quem é dominador deste mundo tenebroso? Demônios. E o que é mundo tenebroso? O mundo. O mundo tenebroso é o mundo. Onde que é o mundo? O mundo é Taguatinga, Ceilândia, é Águas Claras, é Plano Piloto, é Centro-Oeste, é Brasil. Isso é mundo. Então esses lugares têm dominadores deste mundo tenebroso? Tem dominadores. Demônios, o inferno. O inferno domina toda a terra. Contra as forças espirituais do mal. A nossa luta é contra esses demônios nas regiões celestes. Quando você vai lutar contra esses espíritos maus nas regiões celestiais, como é que você faz? Você pega um metrô para ir lá? Você vai de carro? Você vai de bicicleta? Claro que não. Você vai sair deste mundo natural e vai entrar na região celestial em espírito, porque há um espírito dentro de você. Há um espírito dentro de você que intercede por você com gemidos inexprimíveis. E esse espírito vai te levar a entrar nessa guerra em espírito. Então, a palavra continua falando aqui. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Sobre 1/3 dos anjos caídos, que garantia o diabo tem. 1/3 dos anjos é muita coisa, porque os anjos são incontáveis. Quando fala de 1/3, gente, pode colocar trilhões, quadrilhões, quinquilhões, põe milhões nisso aí, pode pôr muitos milhões. Eu vou falar para você, 1/3 dos anjos é muita coisa. Mas essa guerra não é nada para nós. Na verdade, Satanás é muito mais poderoso que eu e você juntos. Satanás é mais poderoso do que toda uma igreja junta. Uma igreja que eu falo é irmãos crentes juntos. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando eu sozinho estou em Cristo, eu sou maior e mais poderoso que legiões e mais legiões de demônios. Pode vir o inferno todo, que o inferno todo não prevalecerá sobre a igreja. Amém, pessoal? Amém. Então, 2/3 dos anjos estão do lado de Deus. E para os seguidores de Cristo, eles também estão do nosso lado. Somos autoridade sobre ele e todo o inferno. E o Senhor dá ordem aos anjos a nosso respeito. Está escrito lá no Salmo 91:11, que o Senhor ordena os seus anjos a nosso respeito. Os anjos do Senhor, eles têm prazer em lutar em nosso favor. O Salmo 34:7 diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Satanás não pode nos tocar, porque Jesus já pagou o preço. A terra é o presídio de Satanás, mas nós somos livres em Cristo. Isso é fato. Amém? Amém. O bolo está pronto. Agora, vamos na cereja. Cereja do bolo. Vamos pegar a cereja agora e colocar sobre o bolo. Mateus 12, 25 a 29. Mateus 12, 25 a 29 conta a história que Jesus estava sendo confrontado pelos fariseus. E os fariseus, vendo Jesus curando, começaram a caluniá-lo e dizendo que ele operava curas por Beelzebub. E acusava ele falando que é em nome de Beelzebub que ele endemoniava as pessoas e era em nome de Beelzebub que ele expulsava os demônios. Aí Jesus vai e fala para ele: se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo.
Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de vós, o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Gente, olha só que coisa linda isso aqui. Ou como pode alguém entrar na casa do valente? Nós falamos aqui amplamente e com muita fartura de fundamentos que o mundo jaz no maligno, que Satanás é o governador deste mundo, que este mundo está debaixo de um domínio maligno, de dominadores deste mundo tenebroso. Isso ficou claro, eu acho que não ficou dúvida. Aí Jesus vai e nos ensina. Quando ele falou isso, ele estava aproveitando que os discípulos estavam ali presentes, e ele queria ensinar algo para os discípulos. E nós temos que aprender isso também, porque nisso os discípulos tiveram prosperidade. Porque esse princípio é um princípio de prosperidade. Aí Jesus vai e fala: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens? A casa do valente é o mundo. O valente é o diabo. A casa do valente é o contrário da sua casa. A sua casa é a embaixada de Deus, porque hoje você é filho de Deus. Quando você é filho de Deus, o Senhor, ele cobre a sua casa com o sangue do Cordeiro. E tudo que é maldição passa por cima e não entra no seu lar. Glória a Deus. Porque a sua casa se torna a embaixada de Deus. Então, quando fala a casa do valente, é o mundo. E Jesus está falando, como é que pode? Você vai sair de casa, da casa de Deus, da embaixada de Deus, e entrar na casa do valente, ou seja, do batente da sua casa para fora, é a casa do valente. Como é que pode entrar na casa do valente, roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo? O que é roubar-lhes os bens? Lembra que Jesus, ele foi tentado por Satanás, e uma das tentações, ele levou para o alto do pináculo do templo e mostrou reinos. E falou, se prostrado me adorasses, te darei esses reinos. Ou seja, as riquezas do mundo estão no mundo. Tudo que nós adquirimos com riqueza, aonde que a gente busca? Dentro de casa? A gente busca a nossa riqueza dentro de casa? A nossa prosperidade a gente conquista dentro de casa? Não. A gente vai para a rua todo dia para trabalhar. A gente vai para a rua todo dia para conquistar. E é lá no mundo que nós conquistamos. E Jesus falou, como pode? Você sai de casa, vai para o mundo. Vai roubar os bens que estão no domínio do dominador deste mundo. E sem primeiro amarrá-lo. Você pode ir para o mundo, não tem problema nenhum você ir para o mundo, porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Você pode ir para o mundo, aliás, você deve ir para o mundo, mas você tem que primeiro amarrá-lo, e então saqueará a casa. Está escrito ali. Como pode entrar na casa do valente, roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Amarrar o diabo todos os dias é um princípio de prosperidade, pois se isso se relaciona com bênção. Quando você amarra o valente todos os dias, você realiza um princípio não só de fé, mas princípio de autoridade, princípio de poder. E para encerrar essa cereja do bolo, eu quero compartilhar com você Efésios 1:3. Efésios 1:3 está escrito assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Todas as nossas bênçãos estão na região celestial. Quando fala que Satanás está ao nosso derredor e os anjos estão aqui em redor, quer dizer que este mundo espiritual está aqui, ó, ao nosso alcance.
está aqui do nosso lado. Então nós entramos no reino espiritual para destruir as fortalezas do diabo, do dominador deste mundo tenebroso, para liberar essas bênçãos que está aí nas regiões celestiais. Aí as conquistas, isso nos prova que as conquistas primeiro acontecem no mundo espiritual, para depois se materializar no mundo natural. Tudo que você sonha de conquistas naturais, primeiro você deve gerar no mundo espiritual. Porque bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões espirituais, em Cristo Jesus. Amém, pessoal? Amém. Esse é o princípio que eu queria compartilhar hoje, um princípio de atitude e de fé. Amarrar o diabo todos os dias. Nós temos autoridade sobre ele. Então, eu acho que nós temos ainda... eu tenho pelo menos mais 3 minutinhos aqui. Para terminar essa palavra, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço todos os dias. Todo dia eu amarro o diabo. Eu nunca saio da embaixada de Deus, que é a minha casa, sem antes amarrar o valente. Eu não faço isso. Há 18 anos eu aprendi isso. Há 18 anos eu aprendi isso. E eu tenho feito isso todos os dias. Todos os dias eu amarro o diabo. Agora tem um detalhe. Para amarrar o diabo, não faz sentido você fazer isso sem antes adorar aquele que é o seu poder. Sem antes glorificar o nome do Senhor. Sem antes invocar a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir aquele que abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, essa palavra muita gente usa para fazer evangelismo, para falar com aqueles que não conhecem a Jesus. Mas lá em Apocalipse 3:20 está escrita essa palavra para os crentes. Essa palavra está escrita para os crentes, para incentivar a todo que é filho de Deus, abrir o seu coração e chamar o Espírito Santo de Deus para fazer uma aliança contigo todos os dias. Porque a palavra de Deus está escrito que o Senhor renova as tuas misericórdias todas as manhãs na sua vida. Ele renova. Na contrapartida, você deve renovar todos os dias a aliança com o Senhor. E a forma dele entrar na sua vida é você convidando ele para entrar na sua vida. Se você chamar o Espírito Santo de Deus, vem, entra na minha vida, toma conta de mim. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Tira de dentro de mim todo egoísmo, tira de dentro de mim toda inveja, toda vaidade. Eu quero ser um adorador que te adora em espírito e em verdade. Quando você faz isso, aí sim você se fortalece no poder de Deus. Aí sim, feito isso, você vai chegar e vai falar: Satanás, é com poder e autoridade do nome de Jesus que eu destituo a tua obra. Eu destrono o teu poder na minha vida e na vida da minha casa. Solta a minha esposa, solta os meus filhos, solta a minha casa, solta os meus sonhos, os meus projetos. Satanás, eu anulo toda a tua obra. Eu te repreendo e te amarro em nome de Jesus. Amém. Aí pronto, eu estou livre e vou ter um dia vitorioso. Com tribulação, mas cheio de ânimo e graça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, Eita, glória. Se você não conhece o seu inimigo, você não tem como vencê-lo. Essa aula de hoje foi uma aula de guerra, um alimento espiritual para as nossas almas. Nós precisamos, pastor Ayala explicou, ele não deu glória para o Satanás, ele trouxe um pano de fundo para que nós pudéssemos conhecer o nosso inimigo. E assim fica mais fácil vencê-lo. Então, essa mensagem ela vai estar em 3 canais. No Instagram, por 24 horas. Vai estar
ICNA Brasília, lá no YouTube, e também no Loucos por Live, essa ministração vai estar lá. Então, temos 1 minuto para te abençoar, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça sobre a sua vida, a sua glória, permaneça firme no amor e na graça do Senhor Jesus, alimente-se da palavra que é a verdade de Deus, e com ela nós podemos vencer todas as setas inflamadas do diabo. Pegue essa palavra e debruça sobre ela. E lembre-se, no próximo domingo nós estaremos aqui celebrando a ceia do Senhor, e você é o nosso convidado para participar juntos, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a participação de todos, permaneça firme no amor e na graça do Senhor Jesus. Pastor, fiquem com Deus, todos vocês, pastor e família, Deus os abençoe, e vamos amarrar o valente todos os dias. Glória a Deus. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe.